Esses mísseis foram lançados do território do Irã, provavelmente da região ao redor de Teherã e de outras bases estratégicas de mísseis, e foram direcionados a vários alvos militares israelenses e centros urbanos, como Tel Aviv e Jerusalém. Para isso, o Irã utilizou mísseis hipersônicos para atacar Israel, lançando cerca de 100 mísseis balísticos e drones, incluindo variantes hipersônicas e múltiplas rajadas. Esse foi um contra-ataque após os massivos ataques aéreos de Israel contra instalações nucleares e militares iranianas. Suponha que a defesa antiaérea tenha interceptado 90% dos projéteis, e mesmo que apenas 10% deles tenham passado, o dano ainda pode ser devastador. Uma ogiva de míssil balístico é capaz de destruir um quarteirão inteiro da cidade, como vimos em ataques anteriores a Tel Aviv. Ao contrário dos ataques com mísseis anteriores, nos ataques de junho de 2025 foram amplamente utilizados drones RAI juntamente com mísseis balísticos para sobrecarregar e dificultar o trabalho da defesa antiaérea israelense. Durante o ataque de retaliação inicial, mais de uma centena de drones Shahed foram lançados. Alguns deles foram interceptados no espaço aéreo tanto da Jordânia quanto da Arábia Saudita, o que indica uma estratégia de ataque mais complexa em várias frentes. A verdade é que Israel não teria conseguido interceptar todos os mísseis sem a intervenção dos Estados Unidos da América. Então, como isso aconteceu? O destroyer da Marinha dos Estados Unidos da América Thomas Hardner, estacionado na parte oriental do Mar Mediterrâneo, participou ativamente das operações de combate e abateu mísseis iranianos que estavam indo em direção a Israel. Outro destroyer foi deslocado para mais perto, para ficar em prontidão caso a Casa Branca solicitasse. Caças americanos também patrulharam o céu sobre o Oriente Médio para proteger o pessoal e as instalações dos Estados Unidos em meio ao aumento das tensões. Essas forças americanas atuaram em coordenação com os sistemas israelenses de defesa antimísseis, como a Cúpula de Ferro e a Flecha. Vamos explicar por que o Irã lançou mísseis e drones em diferentes intervalos de tempo, já que esses drones normalmente atingem uma velocidade de cerca de 185 km por hora. Para comparação, a velocidade de um míssil de cruzeiro é de cerca de 800 km por hora. Já a velocidade de um míssil balístico, por outro lado, é de aproximadamente 6.170 km por hora. Essa é uma velocidade extremamente alta e, como resultado, ela rapidamente alcançará o alvo anterior. Então, resumindo, quando os drones atingirem o alvo designado, os mísseis de cruzeiro e os mísseis balísticos acabarão atingindo seus alvos quase ao mesmo tempo. O Irã usou variantes do míssil balístico Shahab-3 em seu último ataque a Israel. O Shahab-3 é a base para todos os mísseis balísticos de médio alcance do Irã e utiliza combustível líquido. Esse míssil pode carregar uma ogiva com peso de 760 até 1.200 kg. Como ela funciona? Passo 1. O míssil é colocado em um ângulo de 90 graus e então é lançado. Passo 2. A trajetória do míssil balístico o leva para fora ou próximo à borda da atmosfera da Terra. Passo 3. A ogiva se separa do míssil que a levou ao ar e reentra na atmosfera, descendo em direção ao alvo. Passo 4. O míssil pode carregar uma ou várias ogivas, dependendo da variante. A ogiva se separa do míssil de estágio único, depois que ele percorre mais da metade da distância até o alvo. As variantes mais comuns do míssil Shahab tinham um provável erro circular de 300 a 450 metros. Isso significa que 50% dos mísseis disparados contra um alvo caíam dentro de um círculo com esse diâmetro. Mas o que diferenciou o lançamento de mísseis pelo Irã dos ataques anteriores a Israel? Em junho de 2025, o Irã lançou mais de 100 mísseis balísticos e mais de 100 drones em várias ondas. Mas em outubro de 2024 foram lançados cerca de 200 mísseis, mas não eram armas balísticas de alto calibre. E eles foram distribuídos em um número menor de ondas e com menos drones. A operação de 2024 foi focada em 3 instalações militares, como a base aérea de Nevatim, perto de Be'er-Sheva, e a base aérea de Tel Nov, onde estão estacionados caças israelenses.
F-35 no valor de US$ 1 bilhão e outros ativos valiosos. Outros alvos incluíam a base aérea de Hatzerim, no deserto de Me'ev, e a sede do Mossad em Tel Aviv. Antes que analisarmos como os mísseis FATAH conseguiram penetrar no sistema de defesa aérea israelense, precisamos entender como funciona um míssil. O sistema de defesa antimísseis consiste em 3 partes principais: o lançador de mísseis, a antena, o radar Green Pine e o míssil Arrow. O bloco lançador de mísseis consiste em 6 tubos de lançamento, nos quais ficam os mísseis prontos para serem lançados. Localizado na parte traseira de um reboque de 2 eixos, cada bloco lançador, quando totalmente carregado com 6 tubos de lançamento contendo mísseis prontos para serem lançados, pesa 35 toneladas. O radar serve como radar de alerta e de tiro para o sistema de defesa antimísseis Terri. Ele desempenha um papel crucial na detecção de alvos e na orientação, funcionando como um míssil de 2 estágios. Vamos dar uma olhada dentro desta tecnologia de engenharia. Estes são motores de foguete com combustível sólido e propulsores. No topo do foguete está a câmara de ignição, que ao ser ativada inicia o processo de combustão do combustível sólido. Esse combustível não é apenas uma substância qualquer, é uma mistura cuidadosamente desenvolvida de combustível e oxidante, que é colocada no corpo do foguete e depois endurece. Essa mistura é envolvida por uma camada protetora chamada de corpo do motor. No centro do foguete fica a zona de combustão do combustível. Aqui, o combustível sólido e o oxidante reagem, produzindo gases com uma temperatura de combustão incrivelmente alta, que ajudam o foguete a decolar da superfície da Terra a uma velocidade incrível. Avançando mais, a parte mais importante do foguete é a ogiva, que pode ser dividida em 3 partes principais. O segundo estágio é o sistema de propulsão com um bocal de controle vetorial de empuxo. Logo acima está a ogiva, uma carga explosiva fragmentada de alto poder, pesando 150 kg. O terceiro estágio é a cabeça autodirigida, capaz de girar para rastrear o alvo. Mas qual é a característica especial deste sistema de defesa antimísseis de longo alcance? Vamos começar com a unidade de propulsão, a famosa TSAT. O sistema Terminal High Altitude Area Defense utiliza motores de controle de fixação de voo. Em comparação com a ogiva TRI, que utiliza bicos com controle vetorial de empuxo e um foguete de combustível sólido, ela tem um tempo de queima mais curto e limitado. Ela possui várias vantagens, uma das quais é a capacidade de compensar a precisão insuficiente do radar, quando o radar envia o interceptador para uma localização imprecisa do alvo. A ogiva TRI pode corrigir sua trajetória. Como os mísseis balísticos intercontinentais voam em altíssima velocidade, a ogiva deve alterar sua trajetória com base em dados de radar mais recentes e precisos de seu buscador. A incapacidade de mudar completamente o curso para um novo alvo resultará em falha na interceptação. Agora vamos ver como funciona o sistema de defesa de Israel. O sistema de defesa de Israel é composto por 3 camadas. A primeira camada é o sistema de defesa antimísseis Arrow 3 de longo alcance, que foi desenvolvido especialmente levando em consideração os mísseis iranianos. Cada um desses mísseis do sistema custa vários milhões de dólares e pode interceptar mísseis fora da atmosfera da Terra, o que garante uma proteção aprimorada. O segundo nível de defesa é o chamado sistema Ronda de Davi, projetado para destruir mísseis e veículos aéreos não tripulados. Por fim, o sistema Domo de Ferro impede a maioria dos ataques de foguetes de curto alcance em Israel. Vamos ver por que o Domo de Ferro não conseguiu interceptar os mísseis balísticos iranianos. Além de discutir o sistema de defesa antimísseis em camadas, o próprio sistema Domo de Ferro tem um alcance de cerca de 65 km. E o sistema Ronda de David pode interceptar mísseis balísticos a uma distância de até 290 km. O nível mais alto dos sistemas antimísseis pode atingir alvos a uma distância de até 2.400 km. De acordo com relatos, 180 mísseis balísticos foram lançados, que, segundo afirma o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, podem ser hipersônicos. Embora o sistema de defesa antimísseis tenha interceptado com sucesso muitos mísseis antes que eles chegassem a Israel,
muitos ainda conseguiram passar. O principal problema que levou à falha na interceptação surgiu após a separação do aparelho do lançador. O aparelho pode mudar de trajetória várias vezes, o que confundiu os mísseis. Essa manobra também permitiu contornar o sistema Prost-David e, em última análise, o sistema Domo de Ferro, que não foi projetado para combater mísseis hipersônicos como o modelo FA-TAH-2. Como resultado, o interceptador errou os alvos e o aparelho pôde pousar em bases militares, onde estavam estacionados caças F-35, cada um custando 100 milhões de dólares. Mas essa informação precisa ser confirmada. Vamos analisar as consequências financeiras de um dia de ataques com mísseis. O Irã gastou mais de 200 milhões de dólares no lançamento de mísseis balísticos e drones, enquanto a defesa aérea de Israel gastou 1 bilhão de dólares em sua proteção. Isso inclui um míssil que custa cerca de 2 milhões e meio de dólares. A produção do míssil Pracha Dávila custa cerca de 1 milhão de dólares e o preço de um míssil da cúpula de ferro varia de 20 a 100 mil dólares, dependendo da configuração. Para comparação, os mísseis balísticos iranianos custam cerca de 200 mil dólares cada e os veículos aéreos não tripulados custam de 20 a 50 mil dólares cada. Pessoal, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. E não se esqueçam de deixar o like se quiserem apoiar o trabalho deste canal. Vocês podem fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo, ou pelo Quick Response Code que aparece na tela de vocês. Agradeço muito seu apoio. Continua